Fala turma, Jaime desce aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós temos o prazer de receber o nosso amigo Walter, vulgo Walter Negão. Eu acredito que a maioria de vocês que estão nos acompanhando aí já conhece. Quem conhece, né, Walter? Marca aqui, marca o canal dele no YouTube, no Isso, Instagram. Na isso. oportunidade que tiver, ele vai passar para a Boa. gente o arroba dele aqui. E pessoal, de antemão gostaria de agradecer todo mundo que está nos acompanhando aqui, assim como pedir todo mundo para estar nos acompanhando nas demais redes sociais e está deixando aqui nos comentários sugestões de personalidade que vocês queiram que a gente traga aqui, assim como de assunto que vocês acham pertinente para a gente estar abordando. Pessoal, eu gostaria aqui de agradecer aos nossos apoiadores, o Hudson Novaes, que é montador. Se você precisa do serviço dele, corre lá no perfil dele para estar acompanhando o trabalho que ele realiza. E em breve, pessoal, nós teremos aqui no município de Vaza da Palma uma clínica avançada de odontologia. Então, se você quer cuidar ainda mais, né, dos seus dentes, a Faciale vai estar prestando um serviço aqui. O Dr. Rodrigo Dalla, juntamente com a Maria Fernanda, dentro do município de Vaza da Palma, com essa clínica avançada. Sem mais delongas, né, vamos começar o nosso episódio de podcast aqui. E nós temos o prazer de receber o Walter, né, Walter? Isso. Ô, Muito Walter, prazer também por minha parte. você gostaria de falar com o pessoal aí quem que é Walter Negão? Para o pessoal conhecer Sim. aqui? Walter Negão é um apelido de infância. Engraçado. Cheguei para Vaz da Palma, é bom que se diga, né? Cheguei para Vaz da Palma nos idos de 1950, quando a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira ia reformar a ponte sobre o Rio das Velhas para o transporte pesado em busca do carvão vegetal que ela explorava na região e também o movimento que ligava Belo Horizonte a Montes Claros, que vocês mais jovens talvez não saibam, mas que passavam por aqui. Descia ao Salvador Roberto e passava naquela ponte. Então, como sofreu uma reforma geral, vieram dois engenheiros de Belo Horizonte, o pai e o filho, o doutor Militão e o doutor Zezé, que era o filho de Militão, José de Castro e Souza. Então convidaram meu pai, nós morávamos em Jequitaí, convidaram meu pai para vir, que ele era um pedreiro experiente, trabalhar na reconstrução daquela ponte sobre o Rio das Velhas. Foi assim que eu vim para Vaz da Palma. E menino ainda, porque em 1950 eu tinha apenas 6 anos, mas o suficiente para andar pelas ruas da vila, porque Vaz da Palma era uma vila recém-passada a distrito. Então, era pequeno e não tinha problema as crianças andar pelas ruas da cidade. Foi assim que eu comecei em Vaz da Palma, desde 1950, e que, chegando em Vaz da Palma naquela oportunidade, me deu certo conhecimento e certo know-how. Ô, Walter, foi nesse período aí que houve a emancipação de Vaza da Palma em relação a Pirapora? Sim, Vaz da Palma era distrito de Pirapora por muitos e muitos anos. E ele perguntou se foi nesse período. Na década de 40, em 1946 para 47, chegou em Vaza da Palma a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, que veio com a intenção de explorar carvão vegetal, que naquela época não era explorado. Então tinha mesmo espaço para isso. E a Belgo adquiriu muitas fazendas na região e distribuiu essas fazendas eles chamavam na época de... tinha um nome adequado. Não era capitania, não era? Não, Ou ainda era não é. Não, a capitania foi muito antes, era hereditária, né? Mas eles chamavam um nome específico que era para distribuir entre os empreiteiros. Se tivesse 10 empreiteiros, essas fazendas eram divididas em 10 espaços. Então, assim começou a exploração de carvão vegetal em Vaz da Palma. Mas para isso acontecer, que todo esse espaço era da ponte para lá, todas essas fazendas. Para isso acontecer, eles tiveram que reconstruir a ponte sobre o Rio das Velhas. Reconstruiu a ponte sobre o Rio das Velhas. Mas antes, é necessário, Jaime, é necessário, todos vocês, que eu volto até antes, quando iniciou na chegada da Belgo-Mineira, em 1947, foi que o pessoal que vinha da região de Belo Horizonte, Sabará, para Vaza da Palma, começaram a sofrer a malária, que era uma gripe que tinha na época, mosquito. E essa gripe era muito... Aliás, não tem doença que não seja muito ruim, né? Justamente. E para combater esta gripe,
a Belga Mineira mandou um médico recém-formado, ele nem brasileiro era, ele era da mesma cidade de Joseph Haydn, que emprestou o nome para aquela escola famosa que tem Vamos para a ali. escola municipal aí? Não é estadual. Estadual, né? É, aquela escola estadual é muito tradicional e era particular. E tinha o nome de Dr. Rai, que era presidente da Belga Mineira. Ó, Esse Dr. Joseph Rai. Era dessa cidade, lá é o paísinho pequeno, por nome de Grande Ducado de Luxemburgo, que nasceu esse médico e nasceu também o Dr. Enche, que emprestou o nome para aquela rua do hospital, Luiz ó. Enche. O hospital também tinha um nome. Em não Adolfo Enche, irmão de Luiz Enche. Ó, Esse aí foi uma homenagem também a Luiz Enche, porque o irmão não chegou a vir, morreu na Guerra Mundial na Itália, combatendo na Itália. E esse nome foi posto por Dr. Dúlio. Então a história é a seguinte: Dr. Dúlio foi convidado para vir em Vaz da Palma trabalhar combatendo a malária, principalmente combatendo a malária, achou que tinha muita gente na região, pediu a belga para construir o hospital, e ela construiu aquele hospital e inaugurou no dia 25 de fevereiro de 1950, e Dr. Dúlio pôs o nome de Adolfo Enche para agradar o Dr. Luiz Enche. Então, nesse movimento todo, chegou para Vaz da Palma mais um médico para ajudar o Dr. Dúlio, por nome Antônio Gomes Pinto Coelho. E esse médico também da região de Belo Horizonte, político. Então, logo ele criou uma comissão para trabalhar em prol da emancipação política de Vaz da Palma. Tentar emancipar Vaz da Palma para desmembrar de Pirapora. Essa comissão trabalhou muito, muito mesmo, composta de pessoas daqui da vila mesmo, trabalhou muito mesmo. Primeiro conseguiu levar Vaz da Palma no dia 20 de dezembro de 1948, Vaz da Palma foi elevada à condição de distrito. Deixou de ser vila para passar a distrito de Pirapora pela Lei 336. Aí continuaram trabalhando para emancipar Vaz da Palma, passar a ser a cidade. Trabalharam muito e no dia 12, aí é a resposta para a sua pergunta. No dia 12 de dezembro de 1953, o então governador do estado, doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira, assinou o decreto-lei número 1039, que elevou Vaz da Palma à condição de cidade. bacana. No dia 27 desse mesmo mês, dezembro de 53, a lei foi publicada no Diário Oficial, até porque precisa de ser publicada, né? Justo. Tem até diz o seguinte: essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Para ter a validade, tem que ter Para ter publicação, validade. promulgação. Então, ela foi publicada, aquele diário, antigamente nos estabelecimentos públicos, tinha uma pessoa só para ler aquele jornal. Hoje não precisa mais, que tem computador e tem internet, mas naquele tempo lia, não era assim. Não sei se vocês alcançaram, as escolas tinham um funcionário que ficava só lendo o Diário do Estado, como é que é o nome? Tem um nome, né? Diário Oficial? Diário Oficial do Estado. Para ver se tinha alguma publicação da escola e alguma coisa referente à escola. Então, a data de sua publicação, no dia 27, foi publicado. E no dia 1º de janeiro, esse foi o dia. No dia 1º de janeiro de 1954, primeiro dia do ano, né? Dia de festa, aí Vaz da Palma foi instalada, virou cidade de vez. O juiz de Pirapora, doutor Otávio, veio em Vaz da Palma e o governador do estado enviou um funcionário com o nome de intendente para assumir os destinos de Vaz da Palma até o primeiro prefeito eleito poder tomar posse. Oh. E esse cidadão, por nome Afonso Henrique Soares, foi empossado numa manhã do dia 1º de janeiro de 1954, no Cine Rex, que funciona ali, quase de frente ao Banco do Brasil, onde tem, parece que é Casa do Criador. Ali era um antigo Cine Rex, era o cinema. E foi lá que aconteceu o evento, a solenidade de instalação da cidade. O intendente, que no caso substituiu o prefeito, saiu do cinema, conduzindo uma pasta, e ao lado dele um secretário,
que também veio de fora, andaram até naquela esquina, ali naquela esquina onde foi desmanchado e tem um murão, que é chamado de Prefeitura Velha, Certo. ali que seria a prefeitura. Perto do Mercadão Antigo. Isso, naquela esquina. Ele andou até lá, o secretário abriu e ele entrou para começar a trabalhar já. Mas esse cidadão veio a passar mal dias depois, regressou a Belo Horizonte, o governador mandou outro com o nome de José Macedo Filho. Uhum. Macedo Filho conduziu os destinos de Vaz da Palma até na posse do primeiro prefeito, que foi eleito no dia 3 de outubro de 1954, doutor Antônio, médico, e foi empossado no dia 31 de janeiro de 1955. Aí sim, aí houve esse trabalho que você perguntou, e houve a posse logo em seguida, e doutor Antônio ficou na história como o primeiro prefeito de Vaz da Palma. Ô, Walter, então nesse ano, nosso município, que é um dos mais famosos que tem aqui no norte de Minas, está completando 70 anos, dia 12 de Dia dezembro. 12 de dezembro, o dia da assinatura do decreto-lei, é o dia que é oficial, completa então 70 anos. E para vocês todos que são jovens aqui comigo, eu estava presente. Estava presente lá, ó que bacana. Ô, Walter, cada Como canto... se fosse hoje, eu tive facilidade, porque estava ruim para entrar, de uma manhã de um janeiro de 1954, ruim para entrar, as famílias de Vaz da Palma, os funcionários da Belga, todo mundo super chique, e a gente, menino que andava na rua, eu fui por baixo, até chegar lá na frente, achar um espaço para ver a solenidade, e assustei, porque o juiz usava aquela chamada, me ajuda aí? Gravata? Não, o que é? roupão. Blazer? Não. Aquela roupa preta que todo juiz usa. Como é que é A o nome? toga, a capa. Pelourinho não é pelourinho. Pelourinho é aquele mais curto. O nome não importa. Importa que você sabe. Se for no fórum, você vê o Mas juiz. estava todo mundo chique lá daquele jeito e o calorão brabo da Não, Palma? todo mundo estava de terno. O juiz é que estava com aquela roupa. E tava todo mundo suando ou tava de boa? De boa, né? A emoção de ver Vaz da Palma cidade era maior. Então a gente assistiu essa solenidade. Isso no dia 1º de janeiro. Vaz da Palma virou cidade. Aí, então, começaram a articular os partidos políticos, que tudo era Pirapora, né? E começou as campanhas. De um lado, o segundo médico que veio para ajudar o primeiro, doutor Antônio, que presidiu a comissão, candidatou de um lado, do outro lado, adversário dele foi o engenheiro filho, né? Doutor José de Castro e Souza, que reformou, refez a ponte sobre o Rio das Velhas. Então já foi uma disputa em alto nível. Doutor Zezé de um lado, doutor Antônio. Doutor Antônio venceu a eleição e doutor Zezé ficou aqui um pouco, casou-se com a senhorita Luísa Roberto, então ele não saiu de Vaz da Palma de qualquer jeito, levou... Essa foi a primeira eleição que teve na cidade. Essa foi a primeira eleição que tem. E quanto ao doutor Zezé, ele casou com Luísa para explicar melhor. Luísa era filha do primeiro farmacêutico de Vaz da Palma, Salvador Roberto, cuja rua está ali, né? Presença marcante, etc. Então, a Luísa vive até hoje, com mais de 90 anos, numa cidade que chama Lins, interior de São Paulo. E ele faleceu há uns 15 anos atrás. Ô, Walter, é interessante, pelo que o senhor está abordando aí, é que cada canto da nossa cidade aqui tem uma história, né? E cada rua, instituição... tem um porquê e um motivo, né? Joaquim de Paula Ferreira, quem foi? Joaquim de Paula Ferreira. Joaquim de Paula Ferreira, antes de Vaz da Palma ser cidade, ele já passava conduzindo tropas. A residência era Montes Claros, mas ele andava por todo o velho mundo, claro, pelo Brasil, né? Lógico, fora do Brasil não saía, conduzindo mercadorias com tropa, era tropeiro. E quando Vaz da Palma começou a povoar, a estação inaugurou, em 1910, ele chegou um pouquinho depois, em 1915, ele veio para Vaz da Palma e comprou ali aquela esquina, você vira na Doutor Enche, tem do lado de cá uma loja, certo, e do outro lado tem um muro, ali pertencia, era ali que ficava a loja de Joaquim de Paula Ferreira. A esposa dele, dona tem o nome da escola,
a dona... Peraí. Tem a Escola João Monteiro ao lado, Emília de Paula. Emília Mendonça de Paula. Mas parece que na escola não tem Mendonça, mas ela chamava Emília de Mendonça de Paula. Esse cidadão comerciante, Joaquim de Paula, tinha filhos, e entre eles tinha Luiz de Paula, que é um dos nossos benfeitores, fez muito por Vaz da Palma. E esse Joaquim de Paula, lá para os idos de 1917, ele reuniu os fazendeiros, os homens que podiam do lugar, para pedir ajuda para ele trazer uma professora para Vaz da Palma, porque saber ler em Vaz da Palma era privilégio de muito poucos. Então, por isso, precisava de uma professora. Descobriram que em Curvelo tinha uma jovem disponível, podia vir para Vaz da Palma. Aceitou vir, veio para Vaz da Palma, não tinha, descobriram que não tinha lugar para ela ficar, não tinha pensão. Ela veio de trem. Aí ele falou, não tem importância, a dona Emília acolheu ela como se fosse uma filha. A dona Risoleta Cândida da Silva foi a primeira professora de Vaz da Palma. Vaz da Palma? Lá para os idos de 1917. Ô, Walter, o pessoal fala muito aqui dentro do município sobre a Palma Velha. Onde é que é essa Palma Velha e por que existe essa Palma Velha? A Palma Velha. Antes daqui povoar, ainda não havia nada. Lá para os idos, no início do século XIX, surgiu daqui aproximadamente 6 quilômetros, à margem do rio, uma balsa para transpor os tropeiros que vinham da região de Sabará rumo a Montes Claros. O local era uma planície espetacular, muito úmido, por ser a margem dos rios, com flores, frutos nativos que davam lugar a um perfume muito específico. E ali foi feita uma venda. Venda era aquele comércio que tinha tudo, de tecido a sal, e do senhor por nome José Torquato. E essa venda tinha de tudo. Vendia pedra de binga. Pedra de binga, se você não sabe quem era, para acender o cigarro da época. Talvez a jovem não sabe. Então, e o pessoal que está nos acompanhando não sabe também não, né? Não sabe, Você fazia assim, riscava... Então tinha que ter uma pedra para provocar a faísca e acender o pavio. E assim, tinha lá pedra de binga, tinha querosena, tinha tudo, que era a única venda. Funcionou por muito tempo. E um galpão enorme para os tropeiros descansar para no dia seguinte seguir viagem. Mas, naturalmente, aonde tem humanidade, tem que ter o resto, né? Senão a humanidade não prosperava. Surgiu automaticamente, numa estradinha que dava acesso ao lugar, uma rua de rancho, aquele rancho chamado pau a pique, ou seja, de enchimento, que batia o barro, de um lado ou de outro, de mulheres livres, mulheres de vida livres, que foram instalar lá para ganhar alguns dos tropeiros que vinham, né, para sobreviver. Então isso era muito natural. E por isso também surgiam muitas brigas, deu muito trabalho. Isso perdurou até o início do século XX, quando veio a ferrovia para evacuar as cargas que vinham pelo São Francisco até Pirapora. Uma das coisas. E outras coisas também, dar acesso aos passageiros. O trem de passageiro era lotado e era sensacional. Viajar de trem foi uma das coisas boas que eu fiz na vida. Então nós já tivemos viagem de trem saindo aqui do município? Saindo de Pirapora a Belo Horizonte, de Belo Horizonte a Pirapora. A gente aqui ficava esperando de Pirapora. Jaime, a passagem do trem em Vaz da Palma, principalmente a Maria Fumaça, por ser mais romântica. Maria Fumaça, vocês conhecem a Maria Fumaça, assim, através dos filmes antigos, né? Soltando fumaça, movida a lenha e vapor, lenha, água, justo, fogo, né, e vapor. E 3 homens conduziam essa Maria Fumaça, o maquinista, o foguista, que era o cara que tiçava o fogo, e o graxeiro, o sujeito para ficar lubrificando todos aqueles instrumentos para aquela locomotiva. Então aí você perguntou sobre Palma Velha. Quando a estação foi feita aqui, que Vaz da Palma povoou, a Palma Velha automaticamente foi desativando. Quando fizeram a ponte sobre o Rio das Velhas em 1928,
a Palma Velha, Porto da Palma desativou de vez. Então, o povo daqui passava a falar assim, eu vou lá na Palma Velha, quer dizer, era o Porto da Palma. É igual a Prefeitura Velha ali, aí passou a chamar Palma Velha, mas o nome oficial é Porto da Palma. Ô, Walter, existem as 14 casas aqui no município, 14 casas. que às vezes o pessoal que está nos acompanhando aqui não sabe a origem daquelas casas. Sim, a Belgo Mineira, quando chegou, que eu falei que trouxe esse pessoal todo, foi comprando espaço na cidade. E ali, próximo da estação, dando sequência na avenida, que era Estrada de Tropeiro, eles comprou aquela faixa ali e construíram 14 casas exatamente iguais, para funcionários mais graduados. Mas alguém que chegasse de fora com um cargo importante, que não fosse da Belgo, também eles deixaram morar. Lá morou o primeiro gerente do primeiro banco, que chegou em 1951, morou nas 14 casas, o senhor Jadir Vilela. E outras pessoas também moraram, não foi... Doutor Antônio morou nas 14 casas. Quando era prefeito, morava nas 14 casas. Então, as 14 casas ali, muito importante, algumas modificaram, mas a maioria tem a mesma fachada, né? Muito bacana. Você pega ali, onde vira para ir para a estação, e vai até na casa do senhor Carlos Evangelista. Lá já não pertencia às 14 casas. Mas até na casa ali daquelas professoras, Edna e Eliane Manso, aquela era a última das 14, quem subia. Então esse é o motivo das 14 casas. Das 14 casas. Ô, Walter, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando ali, né? Pedir para seguir o Walter lá no YouTube, porque ele tem o canal, ele tem o programa lá, como é o nome do programa seu, Walter? Então, eu no YouTube, História de Vaza da Palma, VZP no século XX. É porque eu tenho uma pretensão de, mais tarde, fazer um livro por esses pequenos vídeos que eu estou olhando aí para seu equipamento e estou lembrando. Eu faço com um celular de péssima qualidade um pequeno vídeo, uns 10 minutos, falando os lances da história da Palma. E eu quero, mais tarde, só até o século XX, só até o ano 2000. Tudo que eu sei até o ano 2000. Passando o ano 2000 vai ser outra etapa. Então eu quero fazer até o ano 2000 para a gente, mais tarde, fazer um livro. E eu quero agradecer, que você disse, a todos esses que porventura estão nos vendo nesse momento. Pedir eles para ir lá te acompanhar. Me acompanhar e continuar aí com o trabalho desses meninos aí, que, como é que chama? Aqui, podcast do DS. Aí eu não sei nem falar. Repete. Podcast do DS. Aí, então, gente, está falado. E o Walter, o pessoal vai te assediar muito aí? Podcast no velho português significa o quê? É só um programa de bate-papo. Um programa de bate-papo. Quem não sabe é um problema, viu, gente? Gente, um abraço e foi um prazer imenso. Ô, Walter. E foi bom vir aqui, que eu conheci 2 jovens aí, né? Nós temos um apoiador secreto aí, que é o rapaz do estúdio, que a gente não pode revelar para ninguém, não. Não pode falar o primeiro nome. Como é que era que eles falavam antigamente? A primeira letra do nome todo? Se a pessoa quiser descobrir, ela que tem vem que vir. aqui. Gente, muito obrigado mais uma vez. Ô, Walter, antes de você agradecer e falar com o pessoal, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, baseada na experiência que eu tenho, e fazer o convite para você voltar aqui mais vezes, porque nós não abordamos os assuntos todos. Não, nem 20%. Tem muita coisa para falar. Gente, eu pretendo voltar. O convite dos jovens deve acontecer, eu vou aceitar. E falar de mim. Eu cheguei para Vaz da Palma, como eu disse antes, em 1950, porque Ulisses foi ser pedreiro da Belgo Mineira. E apaixonei por Vaz da Palma, né? Aquela história. Estou em Vaz da Palma até hoje. E quanto ao rádio, eu não falei com ninguém, mas eu sou do rádio. Cheguei por rádio por uma paixão, eu ouvi, passando e ouvindo. Naquele tempo, no tempo de minha juventude, no tempo de Vaz da Palma, preparando para ser cidade, ter rádio era garantia que a família tinha condições. Casa de pobre não tinha um aparelho de rádio. E eu lembro que meu vizinho, de frente, veio de Belo Horizonte e trouxe um rádio. Então eu peguei carona nesse rádio. Aí surgiu a paixão, quem sabe um dia serei radialista. Primeira vez que eu fui no Mineirão da Pampulha, eu sonhei, gente, quem sabe, eu ainda comento uma partida de futebol. Como um sonho que eu achei que nunca realizava, né? Um certo dia, pela primeira vez,
eu comentei um Botafogo e Cruzeiro Ó. pelo campeonato, pela Copa Brasil de 1993, placar 1-1. Esse jogo foi narrado por César Mendes, um locutor de Minas Novas, narrador de Minas Novas, muito bom, por sinal, e foi o primeiro comentário que eu fiz do Mineirão, o primeiro de uma sequência de uns 30, mais ou menos, que também me deu know-how. E eu comecei assim no rádio, moro em Vaz da Palma desde 1950, repito, aprendi as coisas sobre Vaz da Palma por morar aqui. E Vaz da Palma é apaixonante. Faz parte da academia Eu, também, eu, né, no rádio, eu peço licença a você para terminar com Pode. uma frase que eu uso muito na rádio. É dizer assim: ei, Vaza da Palma, como gosto de você, cidade. Pelas belezas de suas planícies, pelas larguezas de seus horizontes e pela cativante hospitalidade de teu povo. Eu sempre falo que o Vaz da Palma tem algumas coisas que destaca. Primeiro, o Vaz da Palma bate o recorde de bicicleta no norte de Minas, quiçá no todo o estado. Como tem bicicleta? E fiquei sabendo com muita alegria, fiquei sabendo por um amigo meu de Belo Horizonte, que Vaz da Palma tem as mulheres mais belas do norte de Minas. Aí, E fiquei muito contente, né? Então, Vaz da Palma é isso. Vaz da Palma bate esses recordes de bicicleta e de mulheres, de belas mulheres. É isso que é Vaz da Palma. Além da planície, né? Espetacular. justo. Não tornar a Vaza da Palma uma das cidades mais famosas no mundo, Se Valdo. Deus quiser. Eles vão fazer nosso nome ecoar também. Então, No mundo e em outros planetas que estiver acompanhando nós aí também, ó. Ô, Valdo, depois nós vamos voltar. Muito obrigado por ter aceitado obrigado o vocês, convite olha. nosso aqui. É. Em outra oportunidade, se o senhor estiver disponível, nós queremos que o senhor voltasse aqui para a gente estar falando mais sobre Deus diversos quiser. outros assuntos do município de Vaza da Palma. É de antemão agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. É bem provável que pode ter pessoas que estão nos acompanhando ali que te acompanhou na rádio. Vamos pedir o pessoal para Provavelmente. colocar aqui nos comentários, né? Provavelmente. Porque eu faço esse programa de domingo há 20, já deu 25 anos. Ó, O mesmo programa há 25 anos. Walter Negão de todos os tempos. Por que todos os tempos? Porque eu falo de hoje e falo do tempo que eu não ouvi, mas ouvi. Por que eu ouvi? Porque um dia um professor do ginásio, que chamava ginásio mesmo, do ginásio Joseph Rai, foi para um cara que veio fazendo a linha, fazendo a picada da linha. Foi na casa desse cidadão para entrevistá-lo. Um caderno que nem gravador daqueles gravadores não tinha. Ainda não tinha. Ele com um caderno, o professor de história, Pila Fugêncio, Geraldo Fugêncio tem apelido de Pila, me chamou para ir com ele. Chegamos lá porque ele foi conversar com o cidadão. Eu estava presente. Ele anotava o que eu via e eu memorizava. ó. Então foi aí que eu descobri muita coisa. Esse início lá, quando a linha chegou, a briga, a vinda da estação, porque o cara veio ficar. Tinha um fazendeiro italiano que chegou a ser um homem mais rico da Palma. Esse fazendeiro é que era o responsável pela picada. Não era fazendeiro ainda, era só um imigrante italiano, Certo. por nome de José Evangelista. Ó. Ficou o homem mais rico da Palma por anos, deixou a família aí muito bem. Tem ainda muitos, deve ter muitos netos em Vaz da Palma. Certo. Eu volto a agradecer mais uma vez pela oportunidade, por você ter disponibilizado um pouco do tempo para estar vindo aqui trocar uma ideia com o pessoal e com a gente aqui. Pessoal, muito obrigado a todos por nos acompanhar. Gostaria de agradecer nossos Agora é a sua apoiadores, né? vez. O Hudson Novaes, a Faciale, que vai ser uma clínica avançada de odontologia aqui no município de Vaza da Palma, do Dr. Rodrigo da doutora Maria Fernanda. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos por nos acompanhar. Coloque aqui nos comentários sugestão de personalidades, assim como de assuntos para a gente estar abordando aqui. E muito obrigado, pessoal.